Olá, igreja! Hoje nós estamos com o nosso irmão missionário Anatoly, que nossa igreja tem orado, tem clamado por ele, não só por ele, mas pelo seu país. Hoje a gente vai ter um tempinho para conhecer um pouco mais como está sendo a realidade dele e tirar algumas dúvidas, enfim, fazer algumas perguntas para entender como é que a gente pode também ajudar nesse processo. Anatoly, é uma alegria recebê-lo. Eu espero que você saiba que a nossa igreja tem orado por você, tem clamado ao Senhor pela sua família, pela situação na Ucrânia. E a gente tem pedido para que o Senhor chegue com o evangelho na Ucrânia e que Ele mova o coração dos governantes, enfim, para que tudo isso cesse. A gente tem algumas perguntas para fazer e a primeira delas é: como é que foi o seu chamado para missões? Como que você soube que isso era de Deus para você? Olha, Amanda, muito obrigado pelo convite e para mim tem sido um grande privilégio agora estar aqui, saudar aqueles que estão agora nos escutando, ouvindo aqui. Para mim, a Igreja Batista Emanuel, aqui em Boa Viagem, é uma igreja mãe, na verdade, porque o nosso chamado missionário aconteceu lá para 95. Talvez pareça muito tempo atrás, por favor não calcule a nossa idade, a minha idade, mas 95 Deus nos chamou para o ministério. E o chamado, quando Deus te chama para o ministério, você não vai duvidar. É tão claro, é tão forte no coração, que você entende que Deus quer que você deixe do lado toda a sua profissão civil e se dedique totalmente para o ministério. A gente estava estudando no seminário de Kiev, eu e meu amigo Lyubomir Matveev, foi em 95, mas em 97 houve um convite para estudar aqui no Brasil e nós dois fomos escolhidos. Eu, quando ouvi essa palavra Brasil, estudar no Brasil, eu confesso a você que eu fiquei todo assim: Brasil, o que eu sei do Brasil? É futebol, é praia, é Pelé. A gente não conhece nada sobre o Brasil, não tinha internet para pesquisar sobre o Brasil. Mas mais uma vez, Deus foi tão claro que nós entendemos que esse convite é um chamado de Deus para nós aqui estudar no Brasil, e nós viemos para estudar no seminário e fomos levados para a cidade mais ucraniana do Brasil, que é Recife. Não foi Prudentópolis, não foi Curitiba, onde tem muitos descendentes da Ucrânia, ou interior de São Paulo. Foi para Recife e, sabe, Amanda, foi uma experiência muito marcante para nós. Que bênção. E como foi quando você retornou para a Ucrânia, né, tendo se preparado aqui no Brasil, essa aceitação? Como que as pessoas são em relação ao evangelho na Ucrânia? Porque a gente sabe que na Europa eles vivem uma situação do pós-cristianismo, né? Eles já viveram o cristianismo de uma maneira latente, mas hoje muitos já esfriaram e se tornam apáticos ao evangelho. Mas na Ucrânia especificamente, como foi essa aceitação? Olha, Amanda, Deus nos deu uma excelente escola aqui, porque a gente, além de ter excelentes professores no Seminário do Norte, Deus deu o privilégio de trabalhar aqui nessa igreja. E nessa igreja, ao lado da liderança forte, nós também crescemos aqui. E principalmente no trabalho em Jardim Muribeca, a congregação que a gente plantou juntos. Então, com essa bagagem, voltando para a Ucrânia, a gente entendeu que nós sonhamos como um país, como uma igreja na Ucrânia, que seja uma igreja missionária. E eu confesso a você que, ao chegar na Ucrânia, Deus começou a levantar uma geração muito forte dos nossos colegas que começaram a evangelizar o país. E a Ucrânia, antes da guerra, principalmente nesse período de antes da guerra, eu diria que a Ucrânia é onde o evangelho crescia mais rápido em toda a Europa. E por falar em missões na Europa, você tem que dividir a Europa em duas partes, assim, bem simples. Por um lado, você vai encontrar a Europa Ocidental, onde a igreja evangélica, na verdade está morrendo. E por outro lado, você vai encontrar os países da ex-União Soviética e os países do leste europeu, como por exemplo a Romênia está crescendo, Moldova está crescendo, mas na Ucrânia mesmo assim, o percentual dos evangélicos é um dos maiores em toda a Europa, e a igreja na verdade estava crescendo muito, e a igreja ucraniana estava se tornando numa igreja missionária. E nosso sonho, sabe o que a gente viu aqui no Brasil, 98? O que nos impactou nas igrejas brasileiras aqui, não que a gente encontrou uma igreja rica, não que a gente encontrou pessoas que tinham dinheiro à sobra. Nós encontramos aqui uma igreja
que tinha coração quebrantado perante o Senhor. E isso mexeu tanto conosco, porque, sabe, eu sempre pensava assim, por que a igreja faz missões? Porque tem dinheiro. Tem verba, a gente faz missões. Mas, na verdade, na matemática de Deus não é assim. Você primeiro obedece à palavra de Deus, você reage à palavra de Deus, você se prepara aquilo que Deus está te chamando, você vai para lá. Deus, quando você se movimentar, Deus vai dar tudo aquilo que você necessita. E assim começou na Ucrânia. Então, na Ucrânia, eu até posso dizer que, graças a Deus, a igreja estava crescendo, mas aí chegou a guerra. E é exatamente essa temática agora, né, que a nossa pergunta se propõe a entender melhor. Como que foi a reação de vocês quando souberam da guerra? Como foi esse pré também, né? Porque antes de acontecer de fato, existem rumores de guerra. E como é hoje, além de como missionário, como que vocês estão lidando com isso, mas como família também, né? Como que tem sido pessoalmente lidar com situação de guerra? Olha, Amanda, na verdade, não existe um seminário, uma escola, ou uma faculdade que vai lhe preparar para uma guerra. Isso é impossível. Apesar de todo o seu preparo, de todo o seu conhecimento, no momento quando as bombas estão caindo em cima da sua cidade, e você percebe que você tem família, tem crianças, tem mulheres, no momento emocional é muito baixo. Não tem fôlego para isso. Óbvio que antes da guerra havia rumores, você está certo. E esses rumores aconteciam mais ou menos durante 6 meses antes da guerra começar. Só que o Putin começou a guerra contra a Ucrânia 10 anos atrás, na verdade. Quando ele pegou Crimeia, quando ele pegou a cidade de Donetsk, onde tem o time famoso, o Shakhtar Donetsk, e muitos brasileiros passaram por aquele time. Então, quando começou a guerra, óbvio que isso foi um choque para a igreja. Porque a gente se deparou com coisas que a gente nunca tinha visto antes. Por exemplo, mortes, viúvas, crianças morrendo, infelizmente estupros. Os soldados russos faziam muita coisa bárbara com as nossas mulheres, com as nossas crianças, com os pastores. Que talvez aqui no formato dessa entrevista a gente não pode entrar muito em detalhes, mas eu posso lhe dizer que infelizmente foi muita tristeza. Então a gente não sabia como lidar com isso. Mas veja o que acontece. Tolkien, o autor britânico, que é autor do Senhor dos Anéis, talvez alguém goste de ler, ele falou uma frase muito interessante, através dos seus personagens. Ele disse o seguinte, que a gente não escolha o período onde a gente vai viver, em que período da história, mas a gente pode escolher como a gente vai viver no período que a história nos escolheu. Aí nós começamos a escolher a nossa atitude. E qual foi a nossa atitude? Havia milhões de refugiados, começamos a servir aos refugiados. Havia problema com energia, com luz, a gente começou a buscar, correr atrás dos geradores para ajudar as pessoas. Havia uma necessidade de trazer refugiados, não tinha transporte, porque avião não tinha avião. Trem quase não funcionava, ônibus não tinha. Então a gente comprou 10 vans. Não me pergunte onde a gente conseguiu dinheiro, mas Deus deu 10 vans e a gente começou a pegar as pessoas da linha de frente e levar para os lugares mais seguros. A igreja começou a fazer o seu papel. Qual é o papel da igreja? Eu creio que, segundo a palavra de Deus, a coisa básica é o sal para o mundo e a luz para o mundo. Então, servir. Começamos a servir. Primeiros 3 meses, literalmente, nós fomos motoristas. A gente foi recebendo pessoas em casa, levando as pessoas para o aeroporto, trazendo. Nos primeiros 3 meses da guerra, eu no meu carro fiz 40 mil quilômetros. E isso foi a nossa realidade. Tivemos que fazer isso. E a igreja reagiu. Hoje em dia, o que eu posso dizer, eu até temo a dizer isso, que mesmo no meio da dor que Deus tem permitido que aconteça no nosso país, mas a gente percebe o crescimento da igreja, o número de batismos, visitas das igrejas. Quem quer trabalhar, tem muito trabalho, e as pessoas estão indo à igreja. Só para terminar, eu participo de um movimento chamado Geração na Ucrânia. A gente trabalha como os plantadores de novas igrejas. Antes da guerra, nós tivemos talvez um grupo de 10 pessoas.
Hoje em dia a gente trabalha com 30 equipes, mais ou menos 100 pessoas que estão plantando 30 igrejas em vários lugares da Ucrânia. A gente percebe que hoje, nesse momento da dor, Deus está dando para nós algumas oportunidades jamais vistas antes. Toda manhã, quando eu acordo pela manhã, além de perceber o que está acontecendo na nossa cidade, se tudo está bem com as crianças, eu pergunto a Deus: Senhor, por favor, não nos deixe desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos deu, porque talvez somente hoje teremos essas portas abertas. De fato, é um testemunho que nos encoraja e que nos faz perceber que a gente tem muito a fazer aqui no Brasil e a gente tem muito a continuar a plantar o evangelho, não é? Por último, eu gostaria de saber, assim, de que maneira a gente, como igreja aqui no Brasil, que não temos vivido essa realidade de fato, como é que a gente pode ser efetivo na ajuda? A gente fala muito sobre a oração, sobre as ofertas, mas às vezes a gente pensa como que a gente pode ajudar mais, como é que a gente pode ser mais eficaz, efetivo nesse suporte, em segurar as cordas. Veja, Amanda, não tem nada novo debaixo do céu. Eu apenas quero responder que eu sou uma pessoa testemunha viva daquilo que Deus está usando a igreja brasileira, a igreja batista brasileira, tão longe, num lugar tão distante como a Ucrânia. Por exemplo, a primeira coisa, no momento mais estressante para nós, mas quando a gente passou mais dificuldades, uma das coisas que segurou a vida da gente e tem segurado até hoje é o entendimento que nós lá não estamos sozinhos. Quando a gente recebia diariamente centenas de mensagens dos colegas aqui do Brasil, aqui da Igreja Batista Emanuel, escrevendo: olha aqui, gente querida, amamos vocês, estamos orando por nós. Isso aqui tem valor que você não pode imaginar. A Rússia dizia que iria acabar com a Ucrânia, principalmente como capital, em 3 dias. Eles diziam que em 1 mês eles iriam acabar com o nosso país, com a independência do país. Mas veja, já faz 2 anos, a gente está vivo, o exército ucraniano está avançando, nós estamos liberando o nosso povo, e eu quero dizer que é uma resposta à oração sua. A Ucrânia é um país democrático, a Ucrânia é um país missionário, a igreja é uma igreja missionária, e a gente queria tantas coisas fazer lá, e eu não creio que Deus agora tem plano para acabar com tudo isso. Então, a primeira coisa, querido irmão, querida irmã, por favor, continue orando por nós. A oração faz diferença. Não precisa de visto, não precisa de passaporte, não precisa de pagar passagem cara e não precisa se arriscar para entrar na Ucrânia. Mas olha, escolha as pessoas. Lyubomir Matveev, a família dele, a minha família, tem tantos outros missionários. Continue orando por nós. Isso faz muita diferença. Segunda coisa, finanças. Amanda, guerra. Se dizem que o estrago que a Rússia fez à Ucrânia é mais ou menos $1 trilhão. Tem muitas pessoas que perderam as casas, muitas pessoas que estão vivendo sem água, muitas pessoas que estão vivendo sem internet, muitas pessoas que estão vivendo sem casa e outras tantas coisas. Então, a sua oferta, ela faz diferença na Ucrânia. Eu, pessoalmente, recebi da Junta de Missões Mundiais, representando as suas igrejas, várias ofertas para suprir a necessidade do povo. Então, pode crer, enviando o seu sustento, ou adotando um missionário, ou participando do dia especial da oferta missionária, pode crer, Deus abençoou a Junta de Missões Mundiais, lá no Rio, com uma equipe de profissionais, que fazem excelente trabalho. Eles estão cuidando para que todo o recurso que vai para a sede, que vai para a Ucrânia, e temos muitas necessidades. Por exemplo, a gente começou agora o trabalho de futebol com as crianças. A gente quer fazer várias escolinhas na cidade, na Ucrânia. Queremos criar 25 escolas. Precisamos de bolas, chuteiras e tantas outras coisas. Comprar água, enfim. E trabalhar com as mulheres, por exemplo, que perderam seus esposos. Trabalho com as viúvas. Trabalho com plantação de novas igrejas. Uma das coisas urgentes hoje em dia é cuidado dos pastores. Muitos pastores na Ucrânia hoje em dia, como a gente vive mais de 2 anos de guerra, os pastores estão muito estressados, sem férias, sem nada. Então,
A gente está pensando em alguns projetos para tirar pastor, sua esposa, colocar alguns pastores juntos numa resort, num lugar simples, mas onde eles possam descansar, dormir e fazer um cuidado pastoral. Também requer uma parte de finanças. Então, eu já coloquei várias, não é, Amanda? E o terceiro tem ir à Ucrânia. Não é fácil, é perigoso. A gente não aconselha a todo mundo ir. Talvez no período pós-guerra a gente vai precisar de construtores, de psicólogos, de psicoterapeutas. Que Deus coloque no seu coração. Pergunte a você mesmo, talvez assim vai ser correto. Pergunte a você mesmo que instrumento Deus lhe deu na sua mão. Consagre a Ele e pergunte o que você pode fazer para o povo sofrido ucraniano. Quem sabe dentro de alguns momentos, ou meses, ou anos, a gente se encontra servindo ao povo ucraniano. Não é, Amanda? É verdade. E a gente louva a Deus, Anatoly, que você está aqui podendo mostrar para a gente um pouco dessa realidade, né? Nos sensibilizando para que isso se torne uma realidade para a gente também. E a gente continue orando, contribuindo e entendendo qual o chamado que Deus tem para a gente, onde Deus quer usar a gente. É importante a igreja não perder esse sentido de missões, de se colocar na mão de Deus e saber que Ele vai ajustar a gente onde Ele quiser, na sua obra. A gente agradece a sua presença aqui e eu peço que, se você tem alguma palavra final, alguma palavra de encorajamento, enfim, por favor, compartilha com a gente. Amanda, muito obrigado por permitir que eu participasse aqui com você. A Igreja Batista Emanuel tem feito a parte daquelas igrejas muito amadas ao nosso coração. Muito obrigado por todo o apoio. Talvez a minha palavra última nessa entrevista seria aquilo que está escrito aqui por trás no nosso painel. Eu tenho certeza que, acredito que você vê. Gente, no poder do Espírito, juntos nós podemos completar a missão. Na verdade, a beleza da Igreja de Cristo está na nossa diversidade. Cada um sabe o seu lugar e cada um faz o papel que Deus exige. Então, nós estamos lá trabalhando, mas precisamos aqui para que haja pessoas comprometidas com o reino de Deus, consagrando a sua oração, por exemplo, por missões. Então, por favor, não desanime, ore por nós. E na verdade eu sempre falo assim: será que nós ucranianos, eu posso contar com a sua participação? Com a sua ajuda? Com a sua oração? Com a sua oferta? Faça a sua parte, porque quando cada um de nós fielmente vai fazer a nossa parte, no poder do Espírito, a gente vai deixar um legado muito forte. E o reino de Deus vai crescer, e o Brasil vai ser abençoado, e a Ucrânia também vai viver em paz, sem a guerra, num país democrático. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês, Amanda. Obrigado. Amém. Obrigada por nos assistir e até uma próxima.